Oi gente, meu nome é Amanda e eu vou contar o caso Stephen Port. Antes de começar o caso de hoje, como sempre, eu gostaria de pedir que você clique no gostei agora no início do vídeo, que isso ajuda muito o canal. Então, por favor, clique no gostei e se inscreva caso não seja inscrito, para que o YouTube consiga te notificar para os próximos vídeos. Dito isso, vamos para o vídeo. A princípio, Stephen morava com sua família no condado de Essex, na Inglaterra, mas depois dele completar 1 ano de idade, a sua família, que era ele, seus pais e a sua irmã, resolveram se mudar para Dagenham, no leste de Londres. Lá é dito que ele teve uma infância e adolescência comum, apesar de ter tido relatos dele enfrentar bullying, no ensino médio, mas ainda assim é dito que mesmo passando por essas dificuldades na escola, ele sempre foi uma pessoa muito tranquila e sorridente. Aparentemente essa situação não chegou a afetá-lo. De fato, depois de se formar no ensino médio, ele passou a frequentar o curso de artes na faculdade, mas depois de algum tempo, devido ali a dificuldades financeiras, ele teve de trancar o curso. Durante a vida adulta, ele foi descrito como um homem de personalidade peculiar. É dito que ele frequentemente era visto ali brincando com brinquedos infantis e tendo outros comportamentos que, apesar de não ter sido especificados quais eram esses comportamentos, foram descritos como estranhos para um homem adulto. Por volta dos seus 20 anos, ele finalmente se sentiu confortável ali para contar, sobre a sua orientação sexual para sua família e para as pessoas do seu convívio, ao seu redor, e a partir daí se fala que ele passou a assumir seus relacionamentos homoafetivos para a família, e para qualquer pessoa que estivesse ali no seu convívio. Ele viveu com seus pais até um pouco depois dos 30 anos e quando resolveu sair de lá, ele se mudou para um bairro próximo à casa dos pais, que ficava ali a cerca de 3 quilômetros de distância da casa dos pais, onde em pouco tempo conseguiu um emprego como cozinheiro no restaurante da região. Morando sozinho, se fala que ele continuou tendo comportamentos ali, digamos que inapropriados para a idade dele. É dito que os vizinhos perceberam que ele era uma pessoa estranha, mas até aí não tinha nenhum problema nisso, ele não tinha causado nenhum problema no lugar, ele só era uma pessoa estranha. O fato é que cerca de 2 anos depois que saiu da casa dos pais, ele, que tinha costume ali de contratar garotos de programa para frequentar a sua casa, resolveu assim um belo dia que ele ia simplesmente contratar um desses acompanhantes e em seguida tirar a vida dessa pessoa. E foi o que ele fez. Usando um aplicativo de relacionamento semelhante ao Tinder, só que era voltado ali para o público gay, iniciou uma conversa no dia 17 de junho de 2014 com o Anthony Walgate, de 23 anos, que era um estudante de moda e também trabalhava ali como acompanhante, para pagar os seus estudos. Na ocasião, Stephen ofereceu cerca de 800 libras para o menino, que aceitou a proposta, e marcaram de se encontrar ainda naquele dia numa estação de metrô no centro da cidade. Eles foram em direção, depois de se encontrarem, eles foram em direção ao apartamento do Stephen e, como já era de se esperar, ele seguiu o plano dele lá, dopou o Anthony colocando uma substância na sua bebida, o violou e em seguida ele não se sabe se no mesmo dia ou não, mas o fato é que o Stephen teria provocado uma overdose no Anthony, injetando ali uma mistura de várias drogas nele. 2 dias mais tarde, em 19 de junho, mais especificamente na manhã daquela quinta-feira, o Stephen arrastou o corpo ali para uma calçada próxima do seu apartamento, não sei como, mas sem ninguém ver. E lá ele ligou anonimamente para a emergência, alegando que tinha um menino, segundo ele, que estava ou bêbado ou drogado ali, jogado na calçada. Quando a polícia e a emergência chegaram, eles notaram que aquela pessoa já estava sem vida, e durante uma primeira averiguação eles encontraram drogas no bolso do Anthony, certamente drogas que o Stephen teria plantado ali. Eles logo passaram a acreditar que aquilo ali se tratava apenas de uma overdose acidental. A princípio, no caminhar ali das investigações, o Stephen foi relacionado ao crime, mas não como suspeito de ter ali alguma relação com o que havia acontecido, até porque a polícia acreditava
acreditava que aquilo ali era apenas uma overdose. Ele, na verdade, foi preso porque a polícia acreditou que ele estivesse dificultando as investigações devido às várias versões que ele deu sobre aquele dia. Pelo que dá a entender, a polícia conseguiu rastrear o telefonema, né, aquela denúncia, até o Anthony, e quando ele foi interrogado, ele deu ali versões diferentes, o que fez com que a polícia ficasse com uma pulga atrás da orelha, mas não o suficiente para acreditar que o que tinha acontecido com o Anthony foi um crime, não uma overdose acidental. E o Stephen foi acusado ali apenas de adulterar o curso da justiça. Chegou até a ser condenado em março de 2015 a 8 meses de prisão, os quais cumpriu apenas 3. Quando os amigos do Anthony souberam do que havia acontecido com ele, tentaram alertar a polícia, né, que o Anthony teria saído com o próprio Stephen, mas a polícia não deu muita importância a esse fato. Acredita-se que por ele ser um garoto de programa, ter sido encontrado com drogas e ser homossexual, a polícia não deu muita importância ao caso dele. Inclusive se fala que nem por uma autópsia ele chegou a passar, então eles não sabiam nem que o menino tinha sido abusado. Nesse meio tempo, enquanto ele ainda estava trabalhando como cozinheiro, ele conseguiu ali um novo emprego, acreditem se quiser, no MasterChef Celebridades da Inglaterra, e lá ele e outros funcionários ali auxiliavam um cantor famoso lá do país. Inclusive se fala que ele apareceu em um dos episódios daquela temporada. Mais tarde, em agosto de 2014, ele resolveu agir novamente. Dessa vez, ele que havia conhecido ali essa nova pessoa também num aplicativo de relacionamento, mas pelo que parece essa pessoa não era um acompanhante, eles tiveram realmente ali algum tipo de relacionamento, inclusive se fala que eles chegaram a morar juntos por um curto período. Mas essa relação romântica não impediu que o Stephen dopasse, violasse e também tirasse a vida do Gabriel Kovari, de 22 anos, da mesma forma que ele fez com o Anthony. O Gabriel era nascido na Eslováquia, havia se mudado ali há pouco tempo para Londres, onde conseguiu um colega de quarto com quem morou ali por um certo período, mas em agosto daquele ano, né, em agosto de 2014, ele disse a esse amigo que tinha conhecido um cara legal e queria morar com ele. Como vocês devem imaginar, o cara legal era o Stephen. E poucas semanas mais tarde, o Gabriel estava Em 28 de agosto de 2014, Gabriel foi encontrado sem vida, vítima supostamente de uma overdose acidental dentro de um cemitério. Pelas circunstâncias semelhantes ao caso do Anthony, vocês devem imaginar que a polícia também considerou o caso dele como um acidente e ele nem sequer passou por uma autópsia. Da mesma forma que aconteceu no caso do Anthony, os amigos do Gabriel logo foram até a delegacia relatar que o amigo estava, num relacionamento com um homem mais velho, que inclusive estava morando com essa pessoa, mas mais uma vez a polícia não considerou essa informação relevante e o caso continuou como overdose acidental. Aquele amigo que o Gabriel tinha dividido o apartamento antes de morar com o Stephen iniciou ali sua própria investigação de forma bem simples. Ele conseguiu ligar, os pontos que estavam mais que claros entre os casos do Anthony com o caso do Gabriel. Essa pessoa foi até a delegacia e lá relatou, o que havia descoberto, que tinha uma pessoa em comum nos dois casos, que a região em que os corpos foram encontrados era a mesma, era tudo ali na mesma rua, o cemitério e a calçada, onde o Anthony foi encontrado era na mesma rua, e ambos teriam perdido suas vidas ali e da mesma forma. Mas ainda assim, mesmo fazendo o trabalho da polícia, eles se recusaram a investigar. Na verdade, eles não se recusaram, eles simplesmente ignoraram essa teoria, essas informações, e tudo ficou por isso mesmo. Aproximadamente um mês depois do último crime, o Stephen marcou de se encontrar com Daniel Whitworth, de 21 anos, no dia 18 de setembro, também depois de conhecê-lo ali no aplicativo de relacionamento. Eles se encontraram naquela noite e na manhã seguinte o Daniel já estava sem vida, também vítima de uma overdose. Ele foi encontrado no mesmo lugar em que o Gabriel foi deixado um mês antes, lá no cemitério. Nessa altura a gente imagina que a polícia já teria ligado os pontos, já que os casos são extremamente parecidos, para não dizer iguais, mas não, a polícia acreditou que aquilo ali se tratava de mais uma overdose. E para piorar toda a história, ainda foi encontrada uma carta de suicídio com essa terceira vítima, escrita obviamente pelo
Stephen, onde o Daniel supostamente ali admitia ter relação, né, tá envolvido na overdose do Gabriel e que teria tirado a sua vida da mesma forma que ele fez com o Gabriel por não aguentar a culpa pelos seus atos. A polícia simplesmente acreditou nessa história, não fez nenhum exame, nenhum tipo de teste para absolutamente nada, não fez exame para ver se tinha outro DNA ali naquela carta ou digitais na carta, muito menos checou se aquela letra seria mesmo do Daniel ou não. Eles não fizeram, simplesmente acreditaram que aquilo ali era verdade e deram caso por encerrado, e mais uma vez ficou tudo por isso mesmo. O Stephen só voltou a agir um ano mais tarde, em 13 de setembro de 2015, quando ele também, usando um aplicativo de relacionamento, conheceu um homem ali durante aquela madrugada com quem marcou de se encontrar naquele mesmo momento. Os dois se encontraram por volta das 3 da manhã e seguiram até o apartamento do Stephen. Inclusive, eles foram vistos ali, capturados, né, por uma câmera de segurança. E lá, já dentro do apartamento, como vocês devem imaginar, o Stephen fez tudo exatamente igual, mais uma vez. O Jack Taylor, de 25 anos, que foi a quarta e última vítima do Stephen, foi encontrado no mesmo cemitério onde o Gabriel e o Daniel foram deixados anteriormente. Mas ainda assim, a polícia continuou acreditando que aquilo ali seria mais uma overdose acidental. Pois é. O Jack trabalhava como motorista de caminhão e, diferente ali de todas as outras vítimas, ele era o único que não tinha falado abertamente ali para sua família, nem para as pessoas do seu convívio, sobre a sua orientação sexual, né? Então a família ficou chocada com a situação, não só por essa questão da orientação sexual, mas também pelo fato da polícia ter dito que o Jack havia sido encontrado sem vida devido a uma overdose dentro de um cemitério, o que não fazia o menor sentido para a família, né, já que o Jack não fazia uso de nenhum tipo de droga e ainda, segundo eles, ele detestava drogas, principalmente injetáveis, e foi o que a polícia disse que ele tinha utilizado. E a questão dele estar dentro de um cemitério fazia menos sentido ainda, já que ele tinha medo de cemitério, não fazia o menor sentido ele ter ido até um cemitério de madrugada para usar drogas. A família achou tudo isso muito confuso e sem o menor cabimento. Mas, nesse primeiro momento, a polícia disse que o caso estava encerrado, que era aquilo ali que tinha acontecido, e só depois de muita insistência da família que eles começaram a investigar e a cogitar a possibilidade desses casos estarem interligados, até porque aconteceram na mesma rua, no mesmo cemitério, do mesmo jeito, e o perfil das vítimas eram iguais. Mas só depois de muita insistência da família que eles começaram a cogitar essa possibilidade. E foi nesse momento que eles finalmente encontraram ali uma prova de que o Jack não estava sozinho naquela noite. As imagens das câmeras de segurança no estabelecimento da região foram checadas e lá o Jack aparecia acompanhado de uma outra pessoa. A polícia não sabia quem era essa segunda pessoa e resolveram divulgar as imagens para o público na intenção de que alguém, né, pudesse reconhecer aquela pessoa. Mas pouco tempo depois, um policial que respondeu ao chamado de um homem caído na calçada, o policial que foi atender a ocorrência do Anthony, né, que era a primeira vítima, reconheceu aquele homem como sendo o Stephen. E ele achou muito suspeito, né, o Stephen estar relacionado a outro caso de overdose acidental. O Stephen então foi levado para ser interrogado, ele inclusive foi preso nesse primeiro momento por suspeita de estar, né, relacionado ali ao caso do Jack. Ele foi interrogado por 4 dias seguidos e durante todo o interrogatório ele negou qualquer relação com os acontecidos, mesmo depois que 8 homens procuraram a delegacia para denunciar que o Stephen havia os dopado e abusado sexualmente. Ainda assim, ele continuou negando qualquer relação. Então a gente percebe que ele não parou de cometer crime em nenhum momento. Nesse 1 ano que ele ficou aí parado, né, ele na verdade não estava parado, ele continuou cometendo os crimes, ele só estava cuidando para não tirar a vida das suas vítimas. Pois é. No seu julgamento, que começou em outubro de 2016, na época ele tinha 41 anos de idade, ele se declarou inocente de todas as acusações. Mas, devido aos milhões de provas que existiam contra ele, né, como seu DNA em todas as vítimas, o DNA de uma das vítimas nos seus
lençóis, a sua caligrafia na carta que foi encontrada com o Daniel e várias outras evidências que ele não fez questão nenhuma de esconder, o Stephen foi considerado culpado de todas as acusações e condenado à prisão perpétua. Não sei se ele tem direito à liberdade condicional, eu não achei essa informação, mas eu acredito que ele não deve sair da cadeia nunca mais. E é isso, gente, o caso de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu agradeço se você chegou até aqui. Não esquece, por favor, de clicar no gostei, se inscrever e comentar qualquer coisa, que isso ajuda muito. No final do vídeo eu sempre deixo uma playlist com todos os casos que eu trouxe aqui pro canal. Fique à vontade para maratonar se você quiser, ajuda muito o canal e me deixa muito feliz. Então maratone se você quiser. E é isso, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!